Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Anneli Soares e hoje eu vim aqui com um vídeo de listinha, um vídeo diferente, com 7 livros da nossa literatura nacional, livros clássicos da nossa literatura, que eu sou completamente apaixonada e quero muito indicar para vocês em clima de feriado nacional de 7 de setembro. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, antes de começar eu vou pedir desculpas, muitas desculpas a vocês pelo barulho bem chato da reforma, mas há muitos meses que meus vizinhos estão fazendo reforma e fazem todos os dias, incluindo fim de semana, então fica difícil demais para eu gravar. Vamos lá, porque a lista vale a pena. Fiquem comigo, eu prometo que vai ser legal. Eu fiz então, gente, uma lista de 7 livros da nossa literatura nacional, livros mais clássicos, né, da nossa literatura, que eu amo, sou apaixonada. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por literatura brasileira. Eu leio bastante, na verdade a maior parte das minhas leituras, né, é tanto clássicos quanto contemporâneos, né? Muitos contemporâneos, aliás, mas tem livros assim que estão na minha vida, são livros da minha vida, e certamente esses 7 são alguns deles. Eu não vou dizer que são os livros prediletos meus, que, né, vocês sabem, eu fico com dó. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês se inspirem, se ainda não conhecem esses livros, que leiam, se já leram, que vocês depois me contem ali embaixo nos comentários o que vocês acham, e também me indiquem aí lá nos comentários quais são os seus livros brasileiros, né, prediletos da vida. Então bora comigo para a lista de hoje. O primeiro que eu trouxe aqui é Machado de Assis, né? Claro, gente, Machado de Assis não pode faltar. Eu, pelo menos, sou encantada. Eu gosto muitíssimo da obra do Machado, mas eu vou destacar o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é dessa trilogia aqui maravilhosa, que é formado por Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Inclusive, eu fiquei na dúvida se eu falava Dom Casmurro ou Memórias. Vocês sabem tanto que eu amo Dom Casmurro, que a minha gata chama Capitu, né? Mas eu vou falar Memórias Póstumas porque ambos eu já li há bastante tempo, eu tô querendo reler, inclusive. Mas eu me lembro que quando eu li Memórias Póstumas, eu falei, gente, esse livro é muito genial, é maravilhoso demais, é muito diferente, né, de tudo que eu já li. Eu acho que diferente de tudo que a gente vê mesmo na literatura, né? Ele foi muito inovador naquele período, né, quando publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como vocês sabem, né, o narrador é um cara que já morreu, contando a sua vida, suas memórias, com aquela ironia maravilhosa que eu amo do Machado de Assis. É uma característica dele que eu admiro demais, a escrita, essa capacidade narrativa de contar, assim, é uma história que não tem nada muito grandioso na história do Brás Cubas, mas é o como ele conta e quem conta é o que é o mais interessante nesse livro aqui, classicíssimo da nossa literatura. Eu realmente recomendo para você que ainda não leu, fica com esses medos, né, de ler literatura clássica, de ler Machado, grandes nomes da literatura. Leiam, gente, sim, é divertido. Eu acho, né, isso assim, é tudo a minha opinião, claro, né? Eu acho que a escrita do Machado é muito gostosa, é muito divertida. É incrível, gente, não tem como, sabe? E ele faz críticas sociais muito pertinentes, especialmente, né, a sociedade carioca da época, lembrando que o Machado, né, vivia no Rio, e você conhece, né, os sujeitos, né, os perfis, as personagens que ele coloca aqui, muito bem trabalhadas. Então, realmente, assim, é uma literatura pra gente mergulhar, né, e eu li mais recentemente o Quincas Borba, que eu ainda não tinha lido, e eu adorei. Então, também tem essa mesma característica de crítica social, de ironia, né? Então é uma literatura que eu amo de paixão. Espero muito que vocês leiam também, conheçam, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas e toda a obra de Machado, maravilhoso. Está aqui, é o primeiro livro que eu trago para vocês. Em segundo lugar, eu vou falar um livro que eu não tenho aqui, porque o meu livro está na casa da minha mãe, lá em Minas, mas, sei lá, eu acho que eu li umas 3 vezes esse livro, então eu gosto muito mesmo, que é O Cortiço, do Aloysio Azevedo, que é um livro classicíssimo também da nossa literatura, né, foi publicado em 1890 e tudo mais, romance naturalista. Desde o começo, desde a primeira leitura, né, que eu li
ali no colegial, aquelas coisas. Eu fiquei maravilhada com esse livro. Eu gosto muito das personagens. Acho que é uma história, assim, que é gostosa de ler. Também tem crítica social. Também olha para uma população, né, que é ali dos cortiços brasileiros, né, explora, né, essa realidade brasileira. Claro que com uma certa animalização dessas pessoas, mas eu acho que é realmente uma crítica social interessante, gostosa, da nossa história, né? Essa é uma realidade que faz parte da história do Brasil, né? Daquele momento, dos cortiços, da higienização. Então, é sempre muito relevante a gente conhecer. E também eu gosto muito porque ele trata de alguns temas, inclusive, muito tabus, né? Ainda hoje são, né? De homossexualidade, por exemplo, estão lá nesse livro de 1890. Então, eu sou realmente muito encantada e espero que vocês também conheçam essa história. Gente, eu tô tentando falar e essa reforma tá acontecendo e eu, pelo amor, eu espero que dê pra ouvir. Eu já falei desse livro em outros momentos, mas eu trouxe aqui pra representar a obra desse homem, que é Primeiras Histórias, do João Guimarães Rosa. Trouxe esse que é um livro de contos do Guimarães, bem gostoso, maravilhoso. Gente, eu já reli esse livro aqui, eu acho que 2 ou 3 vezes, né? E sempre quero voltar a ele. Eu gosto muito de Sagarana também, mas eu preciso reler pra falar melhor sobre ele. E esse aqui, Primeiras Histórias, eu reli já mais recentemente. Para você que não conhece a literatura do Guimarães, eu acho que é uma boa porta de entrada, por exemplo, e pra gente conhecer, né, a forma de narrar que é única do Guimarães Rosa, essa literatura dele, com essa linguagem, né, que é própria dele. Um grande nome da nossa literatura, sem dúvidas. Eu sou muito apaixonada pelo Guimarães. Eu só digo assim, para quem vai ler Guimarães, vá com o coração aberto, vá com a capacidade de você aceitar um tempo diferente daquele que a gente está acostumado, sabe? Dessa correria, essa coisa muito caótica que é a nossa realidade. Vá com mais calma e leia, sabe, Guimarães com essa tranquilidade. Leia em voz alta, né? Sempre eu vejo muitas pessoas dando essa dica e realmente é uma dica que funciona para a literatura do Guimarães e eu sou muito apaixonada por esses contos. Neste livro aqui está um dos meus contos prediletos da vida e dele, que é A Terceira Margem do Rio, que assim é um conto belíssimo e muito misterioso para mim. Toda vez que eu leio eu fico me indagando o que é que ele realmente estava querendo dizer, sabe? Essas coisas, quando a gente lê, a gente fica assim, mas o que ele queria dizer com isso? Este é um conto assim desse tipo, eu adoro, mas há outros contos belíssimos aqui, né? Se vocês vejam que tem muitíssimas marcações minhas aqui, né? Nossa, eu sou muito encantada com o jeito dele escrever. É perfeito, eu acho. Tem o Famigerado também, que eu gosto muito. O Espelho é nossa, um conto belíssimo e ele está bem no meio, né, desse livro, né? Um espelho ali dividindo. Ai, gente, sério, tipo, tem vários aqui. São contos que misturam emoção, humor, uma linguagem maravilhosa. Tem histórias de amor e de morte, então super indico aqui. É um livro belíssimo, eu amo de paixão Guimarães Rosa. Então é isso. Bom, o próximo livro que eu vou mostrar pra vocês, né, gente? Pra quem me acompanha sabe que eu sou apaixonadíssima e eu poderia indicar todos os livros dessa mulher, mas eu vou indicar só um hoje aqui pra vocês, que é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Sim, A Paixão Segundo GH, que é um romance da Clarice, que eu li o ano passado e se tornou um dos prediletos da minha vida, com certeza, e será, assim, absolutamente a vida toda, que eu vou ler e reler esse livro pro resto da minha vida. E A Paixão Segundo GH, aquele famoso livro da Clarice Lispector, que ela mostra a GH, essa mulher, né, na casa dela, indo limpar o quarto da empregada, e aí de repente ela se depara com uma barata e isso desperta uma epifania, né, existencial na GH, muitíssimo interessante, que é o que a gente acompanha aqui, né, um livro que a gente acompanha simplesmente o pensamento da GH por algumas horas assim do dia, e é super profundo, gente, é um livro profundíssimo, demanda da gente muita atenção, demanda que a gente esteja assim atentos e que vamos com
calma, né, um tempo ali da GH para contar tudo isso, porque ela passou esse dia e, assim, essa epifania porque viu uma barata e mata a barata, e, enfim, tudo que acontece aqui. Eu tenho uma resenha desse livro aqui no canal, que eu gosto muito, gente. Foi uma resenha, assim, que eu fiz com muita inspiração, e eu espero muito que vocês possam ver também esse vídeo, confiram lá, né? E aí eu falo muito melhor, né, sobre este livro aqui, sobre algumas análises que eu faço, algumas coisas que críticos abordam, né, em torno dessa literatura aqui de Clarice. Amo de paixão, A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, super indico. E confiram lá a resenha, aproveitem que tem resenha desse livro aqui no canal, né? Então você pode se aprofundar nessa história. Na sequência, trouxe, que também vocês sabem, né, que eu poderia falar horas e horas sobre este homem aqui no canal, e falo, tem vários vídeos sobre a obra dele aqui, e terão muitos outros, né, que eu tô gravando aos pouquinhos, Carlos Drummond de Andrade. Para falar só de um, né, só de um livro, eu vou citar, então, Sentimento do Mundo, né, que é um livro do Drummond de 1940. É uma reflexão muito bonita, uma reflexão social muito bonita, mas também tem poemas mais intimistas, um pouquinho, né, de tudo um pouquinho da obra drummondiana, dos temas que são caros ao Drummond. Em Sentimento do Mundo há um reflexo, assim, da história, daquele momento muito importantes. Então é isso, assim, aqui vai ter um olhar crítico, né, politizado sobre a guerra, né, que estava começando, né, naquele período. Quando ele escreveu, a guerra estava quase explodindo e começando, né, porque foi publicado em 1940, né, mas ele começa a escrever em 1935. Então, fala sobre aquele momento da guerra também aqui no Brasil, né, do Estado Novo, do Getúlio Vargas, que o Drummond era bastante crítico em relação a esse governo, né, a esse período do Brasil. Um olhar um tanto pessimista para a humanidade, né, porque, claro, estava falando sobre coisas como essas. Então, é um livro belíssimo, um clássico brasileiro que sou muito apaixonada. Eu prometo para vocês que eu vou trazer uma resenha dele aqui no canal. Eu quero reler esse livro antes de fazer a resenha, né? Porque eu o li em 2019, já tinha lido anteriormente na vida, mas então eu quero reler para fazer uma resenha bacana para vocês. Fica aqui a promessa, né? Não sei quando sai, mas prometo que trago, porque é um livro que a gente precisa falar do Drummond. Eu amo de paixão. Então, o próximo livro que eu vou falar é um livro que também tem aqui no canal uma resenha, e indico muito para que vocês assistam, que é Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Jorge Amado. A resenha minha é bem completa, é uma análise profunda, inclusive, gente, falo assim em detalhes. Então, se você não é muito afim de saber detalhes ou spoilers, que eu não considero spoilers, mas enfim, assista depois de ler e leia esse livro aqui, que é maravilhoso, uma literatura genuína de Jorge Amado, né, com essa personagem que se tornou, assim, uma personagem muito conhecida pelo coletivo brasileiro, principalmente pelas adaptações que tiveram na TV e no cinema, e principalmente eu acho que aqui a adaptação com a Sônia Braga, né, que é famosíssima, e aquela cena dela com os dois maridos, um nu e o outro de roupas, que, enfim, diz muito sobre o que essa obra é maravilhosa, é uma obra gostosa, um ritmo muito baiano de Jorge Amado aqui, sabe, de contar as histórias e trabalhando personagens secundárias e desenrolando uma história atrás da outra, e as personagens vão surgindo dentro dessa maravilhoso borbulhar aqui. Dona Flor, né, essa personagem feminina bastante interessante, vai quebrar muitos paradigmas da sociedade da época. Também é interessante como ele faz um retrato, uma pincelada que passa por toda a obra, principalmente no final, e tem uma cena muito bonita, mas é uma pincelada da cultura iorubá, da cultura do candomblé, de algumas personagens, né, dos orixás. Então é maravilhoso, é lindo, é belíssimo esse livro, e é muito gostoso de ler, e dá fome lendo, né, porque Dona Flor é cozinheira, né, professora de culinária, tem uma escola lá de culinária na cidade. Gente, é uma delícia esse livro.
livro eu amo de paixão, também está nos melhores da minha vida. E confiram a resenha para saber mais. E por fim, gente, vou indicar um livro que recentemente saiu resenha aqui no canal e que eu li este ano de 2021 e que se tornou, então, um dos meus prediletos da vida, como eu falei na resenha, e não menti, trouxe ele aqui, As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Este também é um romance brasileiro dessa autora, né, maravilhosa, ainda viva entre nós, né, a dama da literatura nacional, e que não poderia ficar fora desse vídeo. Com certeza que Lígia também é uma das minhas escritoras prediletas da vida. Este romance aqui, como eu falei na resenha, é um romance que nos desafia, porque é uma escrita polifônica, né, ou seja, a gente vê várias vozes acontecendo aqui durante o romance, tanto de um narrador em terceira pessoa, quanto de 3 vozes na primeira pessoa das personagens aqui, as meninas, né? Essas meninas que a gente acompanha durante algumas horas, né? Durante um dia, para contar essa história, que também tem um retrato social daquele momento que a Lígia escreveu. Ela escreveu ali no comecinho da década de 70, ele foi publicado em 73, então também tem, né, o retrato daquele momento. Inclusive a Lígia põe aqui, né, um trechinho real de um relato de um homem que foi torturado pela ditadura militar, e tem esse trechinho ali no meio. E que coragem, né, dela fazer um livro desses, que tem outros muitos temas tabus, como aborto, o uso de drogas, sexualidade feminina, né? Então, assim, é um livraço, eu amei, eu, assim, com certeza vou ler outras vezes esse livro, porque tem muitas camadas a ser exploradas aqui, né? Questões sociais e tudo mais, e também de formação, né, dessas meninas, porque a gente vai sentindo que, embora seja poucas horas que a gente acompanhe, a gente vai sentindo, né, as questões delas do passado, do presente, do futuro. Elas são muito complexas, elas não são só alguma coisa, né, elas são isso e aquilo ao mesmo tempo. Então é um livro, assim, riquíssimo e que eu indico muito para vocês. Então fica aqui, né, essas dicas todas de 7 leituras nacionais para você conhecer, se não conhece, ou mergulhar novamente, quem sabe, reler, né? Como eu pretendo fazer com alguns deles aqui, como eu falei. E é isso, gente. Agora vamos lá nos comentários, né? Conversar, que isso é o melhor que a gente tem por aqui. Me dê dicas de literatura nacional que você ame, outros livros clássicos da nossa literatura, né? E eu pretendo fazer outros vídeos assim. Aos pouquinhos eu vou trazendo conteúdo para vocês. Então, se você gostou desse vídeo e quiser mais vídeos parecidos com este, dê o seu joinha, comente ali embaixo e compartilhe com os amigos, me ajudando assim a divulgar a nossa literatura para outros leitores e leitoras brasileiros. Então, é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!